Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje nós veremos os conteúdos para a nossa revisão de prova do quarto bimestre. Bom, esses conteúdos aqui não são nem um pouco novidade para vocês, porque vocês já viram ao longo do quarto bimestre, vocês só estarão revisando, relembrando esses conteúdos. Então, bora lá, pessoal? Bom, aqui está pedindo para vocês circularem apenas os verbos irregulares. Vamos relembrar os verbos irregulares? Ah, professora, eu não lembro. Bom, gente, os verbos irregulares, isso nós vimos na nossa segunda aula, tá? Deve estar lá no caderninho de vocês, segunda aula do quarto bimestre. Eles são aqueles verbos, gente, que ao serem conjugados, eles sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Radical é aquela raiz do verbo, aquela parte do verbo que não modifica, tá? Eles sofrem alterações em quase todo o verbo. Você, quando vai, fazer conjugá-lo, você vê que ele modifica praticamente todo. Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, né? Eles não seguem os modelos de conjugação. Por exemplo, o verbo dizer, não tem a raiz dele, diz, né? O radical diz, esse muda o seu radical ao ser conjugado. Vira, por exemplo, vira digo, dizer, direi. Fazer vira o quê? Faço, fazia, farei, fiz. Trazer vira trouxe. Poder vira pude. Saber vira sei, né? Então, ele modifica o seu radical, que é a raiz do verbo. Então, aqui você vai circular apenas os verbos irregulares. Aqui, ó, eu já circulei o fazer. Olha só como ele modificou, fica fiz. Tem mais um verbo entre esses três aqui, que também é irregular, e esse vocês vão achá-lo, tá ok? E circulá-lo. Número 2. Vocês vão sublinhar nas frases abaixo os verbos auxiliares, que são aqueles verbos que vêm auxiliando, né, o verbo principal para poder dar sentido na frase. Por exemplo, Júlia saiu correndo. Aqui, ó, correndo é o meu verbo principal. Do ladinho do meu verbo principal vem um verbo. Esse meu verbinho aqui, que veio auxiliar o sentido do correndo, é o meu verbo auxiliar. Aí ficou assim, ó, Júlia saiu correndo. Eu posso botar Júlia correndo? Não fica legal, né? Tá faltando alguma coisa, o verbinho auxiliar. Então, ficou Júlia saiu correndo. Qual é o meu verbo auxiliar? Saiu. E na maioria das vezes ele tá do lado do verbo principal, né, gente? É só observar e sublinhar, tá ok? Bom, na número 3 está assim, ó. Escreva a circunstância, né, que cada advérbio está indicando na frase. Aqui eu coloquei para vocês na letra A, ó. Vovó dormiu aqui ontem. Aí nós temos aqui o aqui. Qual a circunstância o aqui está indicando? O aqui está indicando o quê? Lugar. E o ontem, o advérbio ontem, está indicando o quê? Tempo. É isso que eu quero que vocês façam. Talvez está indicando o quê? Afirmação, dúvida, negação. É isso que eu quero que vocês coloquem do lado, tá? Na nossa número 4 é para vocês circularem as preposições nas frases. Lembra a preposição, aquela listinha? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, perante, por, sem, sob, trás? Exatamente essa listinha aí que eu deixei com vocês. Vocês vão analisar e vão circular essas conjunções. Aqui na letra A eu já deixei aqui, ó. É muito severo para, com o filho. Para e com são o quê? As minhas preposições. O mesmo você vai fazer na letra C, na letra B e na letra D. Tá ok? Na 5, sublinhe os verbos e separe o sujeito do predicado. Quem é o sujeito, né? É o objeto ou ser da qual eu estou falando alguma coisa na frase, o que está fazendo a ação, né? Aqui, ó. Brasília é a capital do Brasil. Quem é meu sujeito principal aí, né? Brasília, né? É de quem eu estou falando alguma coisa. O que eu estou falando de Brasília? Eu estou dizendo que ela é a capital do Brasil. Aí eu anoto no predicado. O mesmo vocês vão fazer na letra B, na letra C, aqui embaixo, tá ok? Bom, agora nós vamos
relembrar o conceito de frase e oração. Bom, frase é o que, galerinha? É um enunciado que apresenta um sentido completo, podendo ou não apresentar verbo. Uma frase pode ter verbo? Sim. Uma frase pode ser uma oração? Sim. Qual a diferença, professora, da oração? A frase pode ou não ter um verbo. Já a oração é obrigatoriamente necessário ter um verbo. Se não tiver verbo, não é uma oração. Ah, professora, e se tiver, por exemplo, assim, uma coisa fora de ordem e não der para eu entender o sentido, vai ser frase? Não. Para ser frase, você tem que entender o sentido, né? Como aqui, ó. Eu dancei muito ontem. Opa, professora, é uma frase? É também. Por quê? Porque eu consegui compreender ela inteirinha, né? Essas palavras. Todinhas encadeadas uma do ladinho da outra e fazem sentido, portanto, são uma frase. Agora, eu vou ver se é uma oração ou não. Eu dancei muito. Dancei é verbo. Logo, isso aqui vai ser uma oração. E agora, Jane? Tem verbo? Não tem verbo. Eu consegui entender o que eu quero falar com a Jane? Consegui entender. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma frase. Deu para entender? É frase. Olhou, tem verbo? Oração. Nossa, que dia lindo. Não deu para me entender, professora, o sentido completo. Mas não tem verbo. Então, o que vai ser, professora? Frase. Olhou, não tem verbo? Tem sentido completo. Eu entendi? Frase. Olhou, tem verbo? Oração, tá ok? Aqui embaixo, ó, a frase, oba, vou ganhar um sorvete delicioso, está expressando qual circunstância? De espanto, de alegria ou de dor? Você vai marcar isso daí tranquilíssimo, né? E na número 8, une as frases abaixo com uma conjunção. Na nossa aula de número 6, eu deixei para vocês uma listinha das conjunções. E elas servem para o quê, gente? A conjunção é uma palavra que liga as orações. Lembra que eu falei para vocês que podiam ser aditivas, né? Que dão ideia de adição, que é o e mais também, mais ainda, com e também. Ou adversativas, que dão ideia de oposição, de contraste, como mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Alternativas dão ideia de uma escolha, tipo ou, já, já, hora, né? Conclusivas, aquelas que dão ideia de conclusão, logo, portanto, pois, por isso. E explicativas, aquelas que indicam uma explicação, que vem como o porquê, o pois, o porquanto e o que, né? E aí vocês vão unir. Por exemplo, passei o fim de semana em casa, vírgula, pois preciso estudar muito. Vocês vão unir a letra B, ó. O ontem fui ao teatro, vão colocar algo aqui, né? Nossa conjunção aqui. Pontinho, pontinho, levei minha irmã comigo. Aí vocês vão completar. Eu gosto de dançar, aí vou colocar aqui a conjunção. Gosto de passear também. Tá ok, pessoal? Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima e um forte abraço.